Ok. Primeira aula, nós falamos de introdução à contabilidade pública, tá? Então, a gente vai ver aí, tá? Diversos aspectos, tá? Introdução à contabilidade pública, e nós falamos ali o que é contabilidade pública, tá? Qual aí a diferença da contabilidade pública para a contabilidade das demais empresas, tá bom? Das empresas privadas. E aí a gente deu uma passada nisso aqui, tá? Aqui também é importante frisar que a contabilidade pública, ela vai identificar os princípios contábeis, tá bom? Então, estou trazendo aqui uma revisão bem voltada aí para a prova de vocês, tá? Aqui vai ter uma grande diferença da contabilidade pública para a contabilidade de demais empresas. E nós vamos falar de algumas coisas, conceito histórico de contabilidade, tá bom? E vamos falar aqui do embasamento da contabilidade pública, em que ela é embasada, tá? Nós falamos aqui de determinado histórico, quando nasceu ali com Dom João VI, em 1808, tá? Com as partidas dobradas na escrituração contábil ali dos contadores gerais da Fazenda Real. Depois ali do início dos anos 30, início dos anos 40, nós tivemos algumas resoluções, algumas leis bastante importantes. Aí nós vamos nos ater ao objetivo da contabilidade pública, tá? E a gente vai ver ali quais são os usuários da contabilidade pública. Nós vamos ver que nós temos dois tipos de usuário. Isso aqui também é bastante importante. O que mais? Deixa eu ver aqui de contabilidade. Professor, deixa eu só te interromper rapidinho e fazer uma pergunta. Pois não? Eu ia te perguntar se essa aula fica gravada. Só para saber se eu já anoto logo alguns detalhes, os pontos, ou se eu Então, deixo para anotar depois. o que acontece? Eu estou gravando ela, mas teve uma aula que eu gravei que deu ruim geral, tá bom? Ah, tá. Então vou anotar aqui só os pontos, pelo menos, para depois eu Então, lembrar. se quiser anotar os pontos aqui que eu estou anotando, que é bastante interessante, dá uma Tá. ênfase. Então, aquela parte lá que diferencia contabilidade governamental, contabilidade privada, dá um enfoque nisso. Dá um enfoque aqui nos tipos de usuários da contabilidade. Tá? Eu estou fazendo algo bem direcionado para vocês, para a gente não perder. Eu estou me baseando nos últimos testes, nas últimas avaliações, para trazer algo bem focado, tá bom? Você chegou a ver essa P1? Essa P1 eu não vi. Ah, tá. Não. Não, é só te perguntar se as avaliações das APs, né, costumam ser múltipla escolha ou discursiva. Não, múltipla escolha, tá? Ah, tá. Tá, Múltipla tranquilo. escolha. A única que é discursiva, normalmente, tá? É a AP3. A AP3 Ah, tá. normalmente é discursiva. Mas, em geral, tá? É objetiva. Eu não olhei também não, mas o professor Hugo ele não gosta de botar discursivo, porque demora muito para corrigir e dependendo da quantidade de alunos, aí fica um pouquinho complicado. Então, a gente normalmente fecha aí com, com algumas atividades mais voltadas para objetivo, prova objetiva. Tá, tranquilo então. Obrigada. Tá? Vamos lá. Já anotou aí essa parte aí? Sim, eu tô só anotando os tópicos. Eu botei assim, objetivos, usuário, só para depois lembrar. Sim, sim. Tá, então aqui é interessante. Aqui não tem como eu dar um detalhamento, de fato não, porque se eu for detalhar cada uma, são 7 aulas praticamente, 7 ou 8 aulas.
e aí a gente não vai dar para passar em tudo, tá? Tô pontuando o que é mais importante, ok? Não, tranquilo, é isso mesmo o objetivo. É porque, assim, são 7 aulas, e 7 aulas, assim, extensas, né? Então Isso, é só pra isso. gente saber, assim, o que a gente deveria focar mais. Eu vi Certo. que tem algumas aulas, o nome da disciplina é Auditoria e Contabilidade Pública, mas Uhum. eu observei nas aulas também que ele acaba falando bastante sobre auditoria privada. Aí isso que eu queria te perguntar, se eu foco na prova só para pública, ou não, se tem que ter o conhecimento da privada também para prova. Então, o que que me acontece, Flaviane? A gente tem um grande problema, é, tanto na auditoria pública quanto na privada, tá? As duas acabam se chocando diversas vezes. Às vezes eu estou ministrando aula de auditoria pública, eu puxo alguma coisa que vem da privada. Às vezes eu estou na privada, puxo alguma coisa da pública. Então elas se encontram muito, tá? Elas se encontram mais do que divergem, de fato, tá bom? A única coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a pública é voltada para o setor público e a privada para o setor privado. Mas alguns conceitos dela se confundem de fato, tá? Mas aí vai ter Tá, o que ser, vai ser o que está no nosso material, tá bom? Não tá vai bom fugir então. de nada aqui disso não. Tá bom. Obrigada. Nada. Então essa parte aqui é interessante, ó. É, para compreender melhor os objetivos da contabilidade, você pode verificá-la de forma mais detalhada a seguir. Então, o que que a contabilidade pública faz? Tá? Ela registra a despesa fixas e contínuas, receitas previstas relativas aos orçamentos anuais. Tá? Então, aqui a gente tem diversas situações que é bom dar uma lida. Tá bom? Dar uma lida nisso aqui. Deixa eu ver aqui, bens públicos, algumas características da contabilidade pública. Contabilidade municipal, autárquica, nacional e federal. Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui de interessante, tá? Princípios. Princípio não costuma cair muito, não. Deixa eu ver aqui. Então, o que, que eu vou deixar aqui? Tá? Então, já deixei um tópico aqui, tá? Que vai falar da diferenciação da contabilidade pública e contabilidade privada. Deixei um outro tópico, tá? Aqui falando sobre os usuários da contabilidade, tá bom? Basicamente isso. Aqui tem algumas finalidades, tá? Que é bom compreender, tá bom? E eu trouxe aqui algumas formas da gente ver a atuação da contabilidade pública, tá? Então, basicamente isso. Isso aqui é importante, esse conceito aqui, as características da contabilidade pública. Ver aqui.
Princípios, a gente entra em princípios, não costuma cair muito princípios, tá? Mas é bom conhecer. Eu acho que dessa aula só isso. Deixa eu ver a aula 2. Aqui a gente fala da organização da contabilidade. Ó, esse conceito aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Quando eu falo que é muito importante, tá bom? O conceito geral de contabilidade pública. Isso aqui é importante também, tá bom? Tá? A organização da administração pública. Principalmente esse quadrinho aqui, tá bom, pessoal? Quadrinho muito importante. E está falando da administração pública direta e indireta. Só que a gente vê lá também no direito administrativo. Tá? Então aqui também muito importante. De qualquer maneira, essas duas aulas estão gravadas, tá? Mas aqui anotei e fiz duas anotações interessantes. Essa aqui e aquele quadrinho lá embaixo. Tá bom? Então, de contabilidade pública, deixa eu ver a aula 3, eu acho que não é contabilidade não, é. Aí já começa a auditoria. Então, aula 1 e 2 já vai falar de contabilidade pública e aula 3, tá bom? Vai trazer aí a parte relativo, tá? A administração, tá bom? Ao conceito geral e a administração pública, direta e indireta, ok? Deixa eu ver aqui, tá? Campos relacionados à auditoria contábil, auditoria pública, perdão. E aí eu tô cheio de... Deixa eu ver aqui se não está me faltando nada para falar de algumas coisas referente Então vamos lá. Introdução à auditoria, aula 3. Origem e evolução, aqui vai falar da evolução, todos os interessados na auditoria, a relação à auditoria no Brasil. Objetivos e vantagens, tá bom? Da auditoria. E aí a gente vai ter objetivos e vantagens da auditoria contábil. Então, o que a auditoria contábil tem aí? Tá bom? O que ela vai trazer aí para a gente? Tá? Então, é bom ficar ligado nisso aqui. Tá? A averiguação de principais áreas financeiras da empresa, diretamente com seus resultados financeiros. Tá ok? Deixa eu ver o que mais aqui interessante a gente abordar. Estou só dando uma olhadinha aqui para ver se eu não estou esquecendo nada. Vamos lá.
Auditoria operacional. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Só para não passar nada batido. Auditoria de TI, auditoria contábil. É interessante esses conceitos de auditoria contábil durante todo o processo, tanto aqui quanto aqui em cima, tá? Onde a gente passou. É um tipo de auditoria que a gente tem que conhecer bastante. Tá? Tá aqui embaixo. Ou aqui em cima, deixa eu ver. Não, tá aqui embaixo. Estou passando devagarinho aqui para a gente não deixar nada de fora. Tá? Então, tem alguns conceitos de auditoria contábil aqui em cima. Tá? Tem outros conceitos aqui embaixo. Vai falar do parecer do auditor, as vantagens do trabalho. O que mais? E aí a gente vai ver as principais áreas de auditoria, tá bom? Entre elas, a auditoria contábil. Então, é bom dar uma olhada aqui. E aí a gente entra aqui na parte, deixa eu ver aqui. Interessante. Vamos lá. Deixa eu ir para a aula 4 aqui. Eu acho que aqui tem coisa mais interessante. Só estou marcando aqui, tá, pessoal? Sendo bem objetivo para a prova de vocês. Então, dá um pouquinho de trabalho, dá uma olhada, tá? Auditoria pública e privada. Então, é interessante vocês, tá, conhecerem aqui esses conceitos. Tá? Auditoria interna e externa. Ó, esses conceitos aqui, ó, deixa eu ver aqui, acho que está aqui embaixo. Auditoria financeira, não deixe de verificar isso aqui, tá? Auditoria operacional é bom conhecer também. Tudo tem aulas anteriores, tá? Só estou marcando aqui, que interessante. Esse quadrinho aqui bastante interessante também, tá? Finalidade da auditoria pública, tá bom? Essa finalidade aqui é importante, tá? Contabilidade, deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a isso.
Vamos lá. Então, vou dar um apanhado geral aqui dessa parte de auditoria aqui. Então, deixa eu ver só esse finalzinho aqui. Passei rápido. Então, vamos lá. Objetivo da auditoria pública, tá? Então, esse objetivo aqui é interessante, tá? Então, basicamente, dê uma olhada nisso, dê uma lida, tá bom? Isso aqui é interessante, para vocês verem. O que mais? O que é auditoria pública, tá? Conceito de auditoria em geral. E aí a gente vai ter a diferença entre pública e privada aqui também, tá? Auditoria interna e auditoria externa, tá? Auditoria pública interna e pública externa, ok? Deixa eu ver aqui que tem uma pegadinha que normalmente cai sobre isso aqui, ó. Vou ver aqui, não estou vendo essa pegadinha não. Tá? Normalmente cai o seguinte, tá? Que eu tenho que saber para diferenciar aí, tá? Quando a auditoria é interna ou é externa, tá bom? Uma palavra vai ser trocada. E normalmente essa palavra é o seguinte, olha. Quando ela é interna, pertence ao mesmo poder. É interna. Mesmo poder, tá bom? Quando o poder for diferente, vai ser o que? Externa. Ok? E aí o que normalmente quando cai na prova, eles confundem a gente. Trocar essa palavra poder por órgão. Então, é o mesmo órgão, é interna, é órgão diferente, externa. Ah, isso aqui costuma cair em prova e derrubar a gente, tá bom? Então, isso aqui costuma às vezes cair e derrubar a gente, tá? Então, deixa eu ver aqui, para não perder aonde eu estava. E aí a gente vai ter esse conceito de auditoria interna. Esse quadro aqui traz isso muito para a gente, mas eu acho que esse quadro aí não deve cair, tá bom? Aí nós temos as auditorias especializadas, administrativas, financeiras, operacionais. É bom conhecer todas elas, tá? É bom conhecer todas elas para poder ali. Então, conhecer o conceito de cada uma tá ótimo, tá bom? Esse quadrinho aqui, tá? Que vai conseguir aqui, também é bastante importante, tá? Bastante importante, tá bom? Então, dentro da auditoria financeira desse grupo, ou auditoria contábil, nós temos diversos tipos, tá bom? E aqui os objetivos de cada uma. Isso aqui é bom conhecer, tá? A finalidade, já passamos. Vamos para a aula 5. Conceitos básicos. Accountability. E mais. Auditoria do setor público.
eu daria uma lida aqui nesse conceito, tá? Daqui para baixo, principalmente aqui nessa segunda parte, tá bom? Se eu fosse os senhores, até aqui. Aqui também. Estou passando muito rápido ou tá dando para acompanhar? Estou só numerando o que é mais interessante, os senhores focarem de fato. Tá dando para acompanhar. Tá? Finalidade da auditoria no setor público, também bastante interessante. Objetivo. Olha, eu daria também uma estudada nisso aqui, tá? Isso costuma cair, tá bom? Costuma aí confundir alguns conceitos, tá? Alguns conceitos, tá bom? Então, o que é integrado, o que é descentralizado, o que é centralizada, o que é compartilhado, o que é terceirizada, ok? Então, aqui, ó, aqui é no mesmo órgão, unidade do sistema controle interno, tá? Aqui é execução direta, tá? Não lotados em unidade. Então, compartilhado, ó, tá? Eu estou contando com uma entidade fora do meu sistema de controle interno, ok? Para isso aqui entender o que é sistema de controle interno, é interessante, eu acho que está na outra aula, um mapinha está na outra aula. Deixa eu voltar aqui. Para onde eu estava para voltar na outra aula. Então, isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na aula anterior. É esse mapinha aqui em cima. Aqui não. Então, aqui, ó, está dando, exemplificando o que é sistema de controle interno, as auditorias internas, auditorias externas, tá? Basicamente isso, tá bom? Então, quando um poder interfere no outro, o que a gente tem? Auditoria externa. Quando é dentro do mesmo poder, nós temos auditoria interna, tá? Basicamente isso. E aqui, ó, o sistema de controle interno do Poder Executivo, tá bom? Então, a gente vai associar esse sistema de controle interno, que é próprio daquele poder, tá? Quando ele pede auxílio de outro setor, aí nós vamos ter aí, ó, compartilhada, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Terceirizados, a gente contratasse uma empresa de auditoria externa. Tá? Então, é interessante também ter esse conhecimento. Aqui é o processo de auditoria governamental. São as fases planejamento,
execução, comunicação dos resultados e monitoramento. Normalmente isso aqui, quando eu trouxe aí a aula sobre isso, tá, eu falei que isso aqui costuma ter um mnemônico que a gente chama de PERM. Tá? Planejamento, ó, execução, relatório e monitoramento, também conhecido como follow-up. Tipos de auditoria, tá? E a gente volta aqui a outros tipos de auditoria. O interessante, pessoal, que eu trago aqui, vocês vão ver que diversas vezes ele retoma esse conceito. Então ele traz desde a aula 3 tipos de auditoria, tá bom? Desde a aula 3 ele vai trazer situações sobre tipos de auditoria. Tá? Só que ele vai, cada hora, trazendo uma abordagem diferente. Por quê? Porque a cada capítulo ele busca um embasamento diferente. Princípios. Isso aqui eu nunca vi cair, mas é bom conhecer, porque pode ser que o professor Hugo pode ser que coloque alguma coisa nisso aí, nessa prova, né? Na verdade, nisso aí, ó. Aula 6, não sei se cai alguma coisa aqui da 6. Aula 6. Essa 6 está parecida com a 4. Está repetido aqui. Está repetida a aula 4. Depois dou uma olhada nisso. CAP tem a 6.1. Foi renumerado isso aqui. E a gente falou de auditoria de procedimentos, tá? A gente vai trazer uma relação de tipo de auditoria. Auditoria de gestão. Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Então, vamos lá. Temos os diversos tipos de auditoria que vêm se repetindo, tá? Teste substantivo. E o que tem aqui que pode cair ou não, tá? Só um minutinho. Tá? Vou trazer aqui uma informação para vocês. Deixa eu só ver aqui
Programas de auditoria. Aqui também está auditoria. Então vamos lá. Tá? O que é interessante os senhores estudarem? Como eu já falei, provavelmente vai ter 4 questões aí da parte de contabilidade. Tá bom? É o comum, vem 4 questões. E aí a gente trouxe algumas coisas que devem ser focadas, como o conceito de contabilidade pública e contabilidade privada. Tá? Trouxe também aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, tipos de usuário da contabilidade. Eu tenho que conhecer isso para a prova, tá? Então, para fazer minha prova, eu tenho que conhecer isso, os tipos de usuário, tá bom? E a importância que eles trazem aí para a contabilidade, tá? Características da contabilidade pública, tá? E aí, nós falamos aqui na segunda apostila, tá bom? A contabilidade pública, qual é ali umas das situações aí referente à responsabilidade contábil, tá? E aí a gente vai trazer esse conceito aqui, bastante interessante para a prova. Então vamos lá. O que mais? Eu falei sobre a contabilidade nos 3 níveis governamentais, tá? Os 3 níveis, tá bom? Tanto da administração direta e administração indireta, tá bom? E a gente vai ver a sua aplicação nos estados, na União, nos estados e no município, tá bom? Nas diversas esferas. Tem alguns errinhos de conceito aqui que eu discordo, mas a gente vai para a prova de acordo com o que está aqui, tá? Se tiver alguma coisa que não esteja batendo, a gente anula a questão, dá o ponto para todo mundo. Não tem problema quanto a isso, tá bom? Então, se for corrigido pelo professor, ok. Se não for e não estiver batendo, aí a gente anula. Então, normalmente o professor Hugo tenta evitar esse tipo de situação, tá? Aí depois a gente entra aqui, tá? Aqui eu acho que não tem mais nada de interessante, são esses 4 pontos que eu enumerei bastante interessante. Os demais tem que dar uma olhada, que o professor pode mudar o estilo de prova. Costuma muito cair esses pontos que eu falei, tá bom? Mas eu não posso garantir, tá? Mas como estou aqui para ajudá-los, essa é a minha função. Aqui na introdução de auditoria, tá? Nós temos que entender o objetivo da auditoria contábil, tá? E aí eu trouxe aqui uma marcação para frente sobre isso. Então, deixa eu olhar aqui.
Só um minutinho. Deixa eu ver aqui que eu já... A diferença aqui, ó, de auditoria de gestão e auditoria operacional, foi que eu não falei, né? Auditoria de TI. Tá? Esse conceito de auditoria contábil é muito interessante. Então, aqui basicamente isso. Aula 4, o que a gente falou muito? Nós falamos sobre o conceito de auditoria pública, sua finalidade, os objetivos da auditoria pública. Isso aqui é importante, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos auditoria privada, pública, interna, externa. Isso aqui é interessante, tá? Até aqui, todos esses conceitos até aqui é interessante. Auditoria privada, pública, auditoria interna e externa, depois mistura tudo. Auditoria pública interna, auditoria pública externa. Tá? Isso aqui é interessante a gente verificar. Aí vamos entrar na parte de auditoria especializada. Então, vamos ter as auditorias administrativas ou de gestão, tá? Auditoria financeira ou contábeis, a auditoria operacional, vai ser a auditoria de processo, e auditorias especiais, ou ad hoc, aquelas que são solicitadas para atender alguma demanda especial. Isso aqui eu tenho que conhecer, tá? Isso aqui é o básico que eu tenho que conhecer, tá bom? Então pode ser que cobre alguma coisa aqui diferenciando esses tipos de auditoria, tá bom? Deixa eu ver se tem uma informação aqui que eu tenho que tomar cuidado, tá? Então, se a gente, preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Se a gente verificar, existe todos esses tipos de auditorias, tá? Aqui no setor público, tá? Normalmente a administrativa vai verificar atos de gestão, tá bom? Se ela está em conformidade, tá? Acompanhando a legalidade, a legitimidade. Então, ela vai trazer sempre esse enfoque, quando for auditoria administrativa ou também auditoria de gestão, de conformidade. Tá bom? Quando for auditoria financeira, ou também chamado contábil, ela vai verificar o quê? Os registros das informações contábeis. Então, aqui, ó, já estou trazendo aqui um enfoque para cair na sua prova, tá? Quando for auditoria operacional, ela vai verificar, tá, sua eficiência, se os processos estão sendo bem executados, a sua eficácia, se os processos estão atingindo os objetivos e metas, a sua economicidade, se os processos têm boa relação de custo efetivo. Então, quando a gente fala de auditoria operacional, essas palavras vão estar juntas. Tá? Normalmente, eficiência, eficácia, efetividade. Ok? Basicamente isso. A auditoria especial, normalmente ela é solicitada. Ou se tiver algum tipo de auditoria solicitada que não se enquadra aqui nas anteriores, ela também é residual. Mas, em geral, é uma auditoria solicitada para atender a alguma demanda especial.
Tá? Então, alguma autoridade pede, ou o TCU pede, tá? Algo do tipo. Esse quadro aqui, que vai até lá embaixo, já falei, é bom conhecer tudo isso aqui, tá? Ah, outra coisa, deixa eu falar aqui. Se cair na prova dos senhores, que as auditorias podem ser simultâneas, os tipos de auditoria, elas podem sim, eu posso ter uma auditoria contábil, junto com a auditoria operacional, junto com a auditoria de gestão, tá? Elas podem ser simultâneas, tá ok? Escute isso que eu estou falando, gravem isso que eu estou falando, tá? Isso aqui a gente já passou. Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Ok? Aqui sobre o aspecto das normas do TCU. Agora ele está trazendo outro enfoque, outra situação. Tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês. A auditoria tem 4 etapas. Nós falamos planejamento, execução, relatório e monitoramento. Se eu, tá, planejei, quando fui executar, vi que estava errado, eu posso refazer o meu planejamento. Então, houve um erro de planejamento. Cuidado com isso. Tá bom? Isso aí tem alguma apostila, deve estar em algum canto aí, mas tome muito cuidado com isso. Esse conceito de auditoria no setor público sempre fica ligado. Finalidade da auditoria. Esse conceito aqui é interessante, tá? Então, já estou trazendo aqui para vocês. Aqui ele está repetindo os tipos de auditoria. Tem que conhecer esses tipos. Basicamente isso que ele vai trazer aqui. Aí vai trazer os princípios aqui no final. Aqui alguns objetivos da auditoria. Privada, pública, interna e externa. Tem que conhecer isso aqui. Isso aqui está copiando a aula 4, tá? Não sei por que saiu aqui 2 vezes. Mas deve ser somente essa parte aqui. É porque eu estou com a numeração do ano passado. E estava errado mesmo, a gente acertou. Porque está 6 e 6.1. É somente uma aula. Tá? Tem alguma coisa repetida. E aqui na auditoria de procedimentos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vai continuar trazendo os mesmos enfoques. Então, eu vou ter que dar uma analisada aqui sobre esses enfoques. Basicamente isso, pessoal. Não tem muita coisa mais a acrescentar, não. Tá? Os tipos de auditoria, entender como que ele funciona, o ciclo da auditoria. Tá? Aquele mnemônico que eu trouxe para os senhores. Aqui está falando muito da parte de planejamento. Somente isso. Não tem muita coisa a acrescentar, não. Tá bom?